Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a depender do horário que você estará ouvindo esse vídeo. Meus amigos, minhas amigas, na reflexão de hoje iremos refletir sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12, que diz o seguinte: Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos discípulos, disse: Os escribas e fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com um dedo. Fazem todas as ações para serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor. A vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que estás no céu. Porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, a mensagem que Jesus quer nos dizer com o texto de hoje é a seguinte: Jesus não quer que nós sejamos como os escribas e os fariseus da época, que muitas vezes queriam viver de aparências. É aquela famosa palavrinha que persegue a todos os seres humanos desse mundo: a hipocrisia. Por quê? Porque viver somente de aparência é uma vida mentirosa, é uma vida falsa. E Jesus, sendo ele próprio a vida, né? Como ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não se pode ser verdadeiramente de Jesus tendo uma vida que não condiz com Jesus, uma vida falsa, uma vida de aparências. Por isso que é preferível que você siga o caminho de Deus, faça o que tem que ser feito, bem feito, do que assumir inúmeros compromissos e não fazer bem feito e viver apenas de aparência. Os fariseus, muitas vezes, eles falavam e impunham sobre o povo fardos pesados, atitudes pesadas, mas eles mesmos não faziam isso. Veja bem, seria como se um sacerdote, um religioso, pregasse para nós falando assim: olha, veja bem, na sexta-feira da paixão tem que se fazer jejum. Isso é algo bem óbvio. Mas a pessoa não faz nada. É lógico que nós, como católicos, iremos fazer, porque temos a sã consciência que é em memória da paixão de Cristo, devemos fazer um sacrifício e unirmos ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, partindo desse exemplo, a gente tem uma noção de que muitas vezes somos tentados a julgar nas pessoas as coisas que nós não fazemos e que nós queremos fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Os escribas e os fariseus, eles faziam que as pessoas fizessem coisas extremamente complicadas, extremamente difíceis, mas eles mesmos não agiam, eles mesmos não faziam. Vejam que eles gostam
muito da glória nesse mundo. Um cristão não pode desejar a glória neste mundo, porque nós não somos desse mundo. Jesus Cristo falou: o meu reino não é desse mundo. Ora, se o reino de Cristo não é desse mundo e você quer ser de Jesus Cristo, a sua prioridade deve ser as coisas do céu, porque as coisas desse mundo passam. Veja que isso não quer dizer que você tem que ser um largado na vida, não, de forma alguma. Isso quer dizer que a primazia, a prioridade, não deve ser isso. E isso é muito importante entender. O fato de você priorizar algo não quer dizer que você descarte o resto. Quer dizer que aquele algo é mais precioso, é mais importante. Mas o resto também é. Não tão importante quanto, mas é. E veja que os fariseus, em sua total hipocrisia, eles gostavam de ser saudados, de ser reconhecidos, gostavam muitas vezes de viver uma vida de aparência. Aí eu te questiono, quantas vezes nós não vivemos uma vida como essa? Às vezes, vivemos uma vida de aparência. Quantas pessoas que você conhece que vivem uma vida de aparência? Principalmente na era das redes sociais, principalmente na era da internet. Porque, meus amigos, é muito fácil mostrar nas mídias sociais uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida boa, quando que no interior está completamente destruído, completamente acabado. Veja que o que Jesus nos chama a ser no dia de hoje é sermos autênticos, é sermos humildes, é nos humilharmos, é nos entregarmos, é servir as pessoas, é servir os irmãos e não querer ser servido. E não querer que os outros se humilhem para nós. Quando Jesus fala que eles gostam de sentar nas primeiras cadeiras, o que isso quer dizer? Que eles gostam de estar à frente de tudo, no palco, se mostrando. Ora, é preferível que você sente no fundo e uma pessoa venha, te note e te convide para ir adiante, do que você sentar na frente e passar vergonha e alguém te falar para ir para trás. Independente do evento que você esteja, seja na igreja ou qualquer outro lugar. Veja que quando Jesus fala que a ninguém chamar de pai nessa terra, porque só Deus é vosso pai, Jesus não está falando que nós não devemos chamar o nosso pai biológico de pai. O que Jesus está nos querendo dizer é que, de fato, o nosso primeiro pai, porque quem nos criou foi Deus, é o Pai do céu. Mas o que Jesus está querendo dizer é que, no contexto dessa leitura de hoje, é que não devemos colocar nas pessoas aquilo que devemos oferecer a Deus. E Jesus Cristo chega até a falar da questão de paternidade. Por que isso? Porque muitas vezes colocamos nossas esperanças, nossas expectativas no sacerdote, na nossa família, no nosso trabalho, nas pessoas, nas coisas. E o que Jesus está querendo dizer é que não chameis ninguém de Senhor. Não quer dizer que é para você ser um desrespeitoso e chamar as pessoas de mais velho de você e não de Senhor. Não é isso. O que Jesus está querendo dizer é que não devemos agir, nos portar seguindo estritamente as pessoas, esquecendo de Deus. Não devemos colocar as pessoas no centro da nossa vida. As pessoas não devem ocupar o lugar no nosso coração que pertence a Deus. Em uma Santa Missa, o padre não deve ocupar o lugar da Eucaristia, o lugar da Santa Missa, o lugar de Jesus. Na nossa vida, o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos, a pessoa que a gente está namorando, a pessoa que a gente está casado, não deve ocupar o lugar de Deus.
E aqui, muitas vezes, os fariseus, como Jesus até fala que sentavam na cadeira de Moisés, queriam se achar tais como deuses. Queriam se colocar na vida das pessoas como se fossem Deus, mandar nas pessoas, sobrecarregar as pessoas, receber glória, receber títulos. E não é assim que deve ser feito, porque Cristo deve estar em primeiro lugar. Quando Jesus Cristo não está em primeiro lugar, aí caímos no pecado da idolatria. E quantas vezes fomos idólatras? Não da forma como nos acusam de ajoelhar em frente à imagem. Isso não é idolatria. Mas quantas vezes fomos idólatras por colocar pessoas, coisas, dinheiro, serviço no lugar de Deus em nosso coração? Quantas vezes? O que Jesus está nos falando é que devemos ter um coração reto, puro e obediente a Deus. Um coração que coloque Deus, Cristo, no seu lugar, ou seja, no centro. Ele é o centro. O resto é resto. Meus amigos, é o Evangelho de Mateus 6,33. Eu vou voltar um pouquinho na Bíblia e ler para vocês. Mateus 6,33, que diz assim: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão dadas por acréscimos. O que Jesus quer que a gente viva dessa maneira? Que as pessoas, as doenças, as preocupações, as glórias, os títulos, as carreiras que queremos construir, as riquezas que queremos alcançar, os objetivos, os planos, os sonhos, todos, tudo, pega tudo aquilo que o mundo fala que devemos fazer. Coloque em segundo lugar. Em primeiro, Deus e o seu reino. Faça esse exercício. Faça isso dia após dia, todos os dias da sua vida. E você verá como que a tua vida vai ser melhor. Porque tudo mais Deus cuida. Devemos fazer a nossa parte? Sim. Mas com Ele em primeiro lugar. Sempre. A todo momento. E que possamos praticar essa palavra todos os dias de nossa vida. Todos os momentos de nossa vida. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que assim seja. Amém.